Meditações no Evangelho de Mateus, por J. C. Ryle. Mateus, capítulo 3, do verso 13 a 17. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Temos aqui a narrativa do batismo de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse foi o primeiro passo dado por Jesus quando iniciou seu ministério terreno. Quando um sacerdote judeu começava a oficiar com a idade de 30 anos, lavava-se com água. Quando nosso grande sumo sacerdote iniciou a grandiosa obra que veio realizar neste mundo, foi publicamente batizado. Nesses versículos, devemos aprender a considerar com reverência a ordenança cristã do batismo. Uma ordenança da qual o próprio Senhor Jesus participou não pode ser tida como algo de pouca importância. Uma ordenança a qual o grande cabeça da igreja submeteu-se sempre deveria ser honorável aos olhos dos crentes verdadeiros. Poucos pormenores da religião cristã têm sido alvo de tantas interpretações distorcidas quanto o batismo. Pouco desses detalhes tem requerido tanta defesa e tanto esclarecimento. Armemo-nos, portanto, com duas precauções de natureza geral. De um lado, tenhamos o cuidado de não atribuir à água do batismo valor supersticioso. Não podemos supor que a água do batismo opere como se fosse um encantamento. Não podemos esperar que todas as pessoas que são batizadas recebam automaticamente a graça de Deus no momento de seu batismo. Afirmar que todos que recebem o batismo obtêm um benefício idêntico e do mesmo nível, não importando nem um pouco se recebem a cerimônia com fé e oração ou no mais completo desinteresse, sim, afirmar tais coisas é contradizer as mais evidentes lições das Escrituras. Por outro lado, devemos ter o cuidado de não desonrar a ordenança do batismo. O batismo cristão é desonrado quando o tiramos de cena, não permitindo que se evidencie na congregação local. Uma ordenança que foi determinada pelo próprio Cristo não pode ser tratada dessa maneira. A admissão de todos os novos membros à igreja visível, quer jovem, quer adultos, é um acontecimento que deveria suscitar vívido interesse em qualquer assembleia evangélica. Esse é um evento que deveria invocar as mais fervorosas orações da parte de todos os crentes dedicados à oração. Quanto mais profundamente convictos ficarmos de que o batismo e a graça divina nem sempre estão ligados um ao outro, mais nos sentiremos impulsionados a orar coletivamente em favor de todos aqueles que forem batizados. O ato do batismo de nosso Senhor Jesus Cristo foi acompanhado por circunstâncias que se revestiram de uma solenidade bastante peculiar. Um batismo como o dele jamais voltará a ocorrer, por mais que dure este mundo. Lemos nas Escrituras acerca da presença de todas as três pessoas da bendita Trindade. Deus Filho, tendo se manifestado em carne humana, foi batizado. Deus Espírito Santo desceu na cena sob forma corpórea de uma pomba, adjando sobre Jesus. E Deus Pai falou do céu com voz audível. Em suma, encontramos ali a manifestação ou a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sem dúvida, deveríamos considerar esse fato um anúncio público de que a obra de Jesus Cristo resultava do conselho eterno de todas as três pessoas divinas. Foram essas três pessoas que no começo da criação disseram: façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Novamente, foi a Trindade inteira que, no início do Evangelho, pareceu dizer: salvemos o homem. Lemos que se fez ouvir uma voz dos céus por ocasião do batismo de nosso Senhor. Essa foi uma circunstância que se revestiu de singular solenidade. Nenhuma outra voz do céu jamais se fizera ouvir antes disso, exceto por ocasião da transmissão da lei mosaica no Monte Sinai. Ambas essas ocasiões foram marcadas por uma importância ímpar. Por conseguinte, pareceu conveniente ao nosso Pai Celestial assinalar ambas essas oportunidades com uma honra toda peculiar. Tanto na introdução da lei como na introdução do Evangelho, o próprio Deus Pai falou.
Quão notáveis e profundamente instrutivas são as palavras de Deus Pai. Este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Por meio dessas palavras, ele declarou que Jesus é o divino Salvador, selado e nomeado para isso desde toda a eternidade, a fim de realizar a obra da redenção. Ele proclamou que aceitava Jesus como o único mediador entre Deus e os homens. O Pai parecia estar publicando ao mundo que estava satisfeito com Cristo como a propiciação por nossos pecados, como o nosso substituto, como aquele que pagaria o preço do resgate pela família condenada de Adão e como o cabeça de um povo remido. Em Cristo, Deus Pai via sua santa lei magnificada e honrada. Por meio dele, Deus pode ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Convém refletirmos cuidadosamente sobre essas palavras. Elas podem enriquecer extraordinariamente nossos pensamentos. São palavras que transbordam de paz, alegria, consolo e encorajamento para todos aqueles que se refugiam no Senhor Jesus Cristo, entregando-lhe suas almas para a salvação. Esses podem regozijar-se no pensamento de que, embora continuem pecadores em si mesmos, aos olhos de Deus são considerados justos. Deus Pai considera todos eles membros de seu Filho amado. Não percebe neles qualquer mácula e, por causa de seu Filho, fica satisfeito. 2 Pedro 1,17.